Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos continuar retomando alguns conceitos importantes da matemática. Hoje nós vamos ver a formação de filas sem elementos repetidos, que é a continuação do cálculo de probabilidades. Muito bem, separem aí lápis, borracha, caneta, um caderno para anotações, para que você possa desenvolver as atividades e mandar as respostas lá no chat. Porque a professora Roberta vai ler tudo que você escrever. Não é, professora Roberta? Boa noite. Boa noite, alunos, professores, pais e responsáveis que assistem às nossas aulas. Vou ler tudo, hein? Então passem as respostas, vou tentar anotar a maior quantidade de pessoas aqui, nomes de escola para mandar abraço. Então mandem coisas aí pra gente, tá bom? Então a gente vai retomar um pouquinho dessa parte de análise combinatória. Será que vocês lembram dessa parte? Não sei não, hein? E aí, professora Inês, vamos começar? Vamos. Muito bem, então, pessoal. Eu vou começar falando para vocês a respeito das filas sem elementos repetidos. Muito bem. Imagine, por exemplo, que eu queira formar uma fila com um único elemento, o número 4. Bom, é claro, só vai ter o número 4, eu só vou ter a possibilidade do número 4. Então, o total de possibilidades é 1. Perfeito. Agora, imagina que eu tenha dois elementos, o 4 e o 7. Bom, se eu quero formar filas com estes dois elementos, eu posso formar 4 e 7 ou 7 e 4. Então, o total de possibilidades, duas possibilidades, que é 2 vezes 1, 2. Eu acho que eu estou querendo te induzir a pensar alguma coisa, hein? Vamos lá. 3 elementos. Imagina que eu tenha o 4, o 7 e o 8. Perfeito. Então, eu posso ter o 4, o 7 e o 8, trocar o 7 com o 8. Então, 4, 8, 7. Começar com o 7. 7, 4, 8. Trocar o 8 com o 4. 7, 8, 4. Começar com o 8. 8, 4, 7. E trocar o 7 com o 4. 8, 7, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de filas? Sim. Peraí. Comecei com 3 elementos. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Será que você entendeu o que eu quis induzir você a pensar? Vamos lá. 4 elementos. 4, 7, 8 e 9. Quantas serão as possibilidades? Vou usar o mesmo raciocínio anterior. 4 elementos. Começo no 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, aqui nós temos uma multiplicação, começando pelo próprio número, que é a quantidade de elementos, multiplicando pelos seus anteriores até chegar ao número 1. Será que você entendeu? Vamos fazer um exemplo? Então, por favor, o exemplo 1 para eles na tela. O exemplo 1 diz o seguinte: uma pessoa tem 6 conjuntos de roupa que utiliza para ir ao trabalho todos os dias, de segunda-feira a sábado. De quantas formas diferentes ela pode organizar suas roupas na próxima semana, de maneira que ela não repita o mesmo conjunto no mesmo dia da semana, né? Muito bem. Então, vamos entender este exemplo. A pessoa tem 6 conjuntos de roupa. Ela vai trabalhar de segunda-feira até sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 6 dias da semana. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui, as 6 possibilidades que ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Na segunda-feira, você concorda que ela pode escolher qualquer uma dos 6 conjuntos de roupa? Pois é. Então, ela tem 6 opções na segunda-feira. Bom, mas imagina que ela escolheu
o primeiro. Perfeito. Escolheu o primeiro, na terça-feira, ela vai ter quantos conjuntos para escolher? Apenas 5, correto? Então, ela vai ter 5. Muito bem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ela tinha 6, usou 1 na segunda, sobraram 5. Usou mais 1 na terça, quantos que vão sobrar para a quarta? 4. Perfeito. Usou mais 1 na quarta, quando chegar na quinta-feira, ela só vai ter 3 opções. Perfeito. Aí chega na sexta-feira, ela usou mais 1, então ela só vai ter 2 opções de conjuntos. E quando chegar no sábado, só vai restar 1. Observe que aqui a gente chegou naquele mesmo caso, uma multiplicação aonde a gente inicia pela quantidade dada, que eram os 6 conjuntos, e vou multiplicando pelos números anteriores até chegar no número 1. Agora eu tenho que fazer a continha, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. E 720 vezes 1, 720. Isso significa que ela terá 720 maneiras de usar os 6 conjuntos de segunda a sábado, de tal forma que na próxima semana ela não repita no mesmo dia da semana a mesma roupa. Bom, como curiosidade, a gente poderia pensar quantas semanas ela teria aqui para trabalhar sem repetir as roupas, não é mesmo? Como curiosidade, vamos pegar esse número e dividir por 6, pessoal? Por que 6? Porque são 6 dias na semana, certo? Bom, 7 dá para dividir? Dá. Uma vez. 1 vezes 6, 6. 7 tira 6, 1. Abaixo 2. 12. Opa, vai dar 2 vezes. 2 vezes 6, 12. 12 tira 12, nada. Abaixo 0, não adianta querer dividir, vai dar 120. Então, ela teria 120 semanas que ela vai trabalhar e não vai repetir o mesmo conjunto no mesmo dia da semana. Vocês entenderam? Então, coloquem, por favor, a resolução do exemplo 1 para eles na tela. Quem quiser tirar um print, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Atividade 1. Atividade 1 diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes poderemos formar filas com 5 pessoas apenas alternando suas posições na fila? Professora Roberta, quanto tempo eles terão para essa atividade? Eles terão 3 minutos, professora Inês. Ok, voltamos em 3 minutos.
Muito bem, voltamos do chat. Mas antes de saber as respostas, eu quero responder uma pergunta da Ingrid. Ingrid, você colocou lá no chat se você poderia utilizar a expressão, só que lá você colocou da combinação, certo? Aqui, nesse caso, neste exemplo, nós temos uma permutação simples, tá? Então, seria a expressão da permutação, que é apenas o n fatorial, tá bom? Bom, professora Roberta, e aí, o que eles colocaram no chat? Gostei de ver, professora Inês, quase não consegui anotar de tanta gente colocando aqui 120. Então, anotei alguns nomes. João Vitor, Sofia, Gabriele, Cleiton, Miguel, Rafaela, Maurício e Ágata. Então, esses alunos estão de parabéns e os outros que colocaram 120 também. E quero mandar um abraço para algumas escolas que estão aí participando ativamente da nossa aula. Escola Salvador de Leone, Escola José Feliciano, PEI Ministro Costa Manso, Escola Almeida Prado, Escola Conselheiro Rui Barbosa, Escola José Amaro Rodrigues Arthur Nogueira, PEI Leonardo Lopes Bonfim, Escola Marilene de Oliveira Aceto e Escola Amaral Wagner. E aí, professora Inês, é 120? Muito bem. Eu vi também que alguns alunos colocaram que estão sentindo dificuldade na aula de matemática. Então, pessoal, vem cá, se concentra comigo que eu vou explicar tudo de novo, certo? Preste atenção. Aqui ele está perguntando de quantas maneiras diferentes poderemos formar filas com 5 pessoas. Muito bem. Concorda que não dá para repetir as pessoas? Pois é, então nós estamos formando filas sem repetição. Então, se eu tenho 5 pessoas, eu vou colocar as 5 possibilidades. Muito bem. Então, vamos começar a pensar assim. Eu tenho 5 pessoas alinhadas aqui. Se eu quero escolher a primeira pessoa, você concorda que eu posso escolher qualquer uma das 5 que estão aqui alinhadas? Então, na primeira posição, eu tenho 5 opções de pessoas. Perfeito. Escolhi uma, porque não pode repetir. Se você escolheu uma das 5, quantas sobraram para a segunda posição? 4. Perfeito. Escolhi mais uma. Quantas que sobraram? 3. Escolhi mais uma. Sobraram 2. Escolhi mais uma. Na última posição, uma única pessoa. E aqui a gente usa o princípio multiplicativo. Vamos multiplicar essas possibilidades. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, existem 120 maneiras diferentes de você enfileirar 5 pessoas, é claro, sem repetir as pessoas, certo? E aí, agora, entenderam melhor? Olha a resolução da atividade 1 aí para vocês na tela, gente. Tira um print. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos continuar um pouquinho mais, mas agora falando dos anagramas. Então, vamos lá. Anagrama é a reorganização das letras de uma palavra ou expressão a fim de criar outra palavra ou expressão com essas mesmas letras, mesmo que não tenha sentido. Cada letra deve ser utilizada apenas uma vez. Já que não há repetição de letras, deve-se seguir o mesmo pensamento quando resolvemos problemas da formação de filas sem repetição. É claro que você pode falar assim, ai, professora, mas no meu nome, por exemplo, tem letra repetida. Tá bom, eu sei. Mas neste momento, nós vamos ver os anagramas de palavras que não têm letras repetidas. Ok, pessoal? Depois a gente vê como que a gente faz quando tiverem letras repetidas, certo? Vamos fazer um exemplo? Vamos? Então, vamos lá. Por favor, o exemplo 2 na tela para eles. O exemplo 2 diz o seguinte. Encontre o total de anagramas da palavra sei. Quais são eles? Então, vamos lá, pessoal, preste atenção. A palavra sei
tem exatamente 3 letras, correto? Perfeito. Quando a gente leu a definição de anagramas, lá estava escrito assim, que a gente vai usar o mesmo raciocínio da formação de filas sem repetição. Ótimo. Então, eu vou usar as 3 letras para formar novas palavras com 3 letras. Então, eu vou ter 3 possibilidades. Então, vamos pensar. A palavra sei tem 3 letras. Então, na primeira posição, eu posso usar qualquer uma das 3 letras. Usei uma, vão sobrar 2 letras. Usei mais uma, na última posição, vai sobrar uma letra. Uso o princípio multiplicativo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, nós vamos obter 6 anagramas. Você fala assim, professora, duvido. Então, vamos montar, que aí você vai entender. Vou começar com a própria palavra sei, que é um anagrama dela mesma. Mas eu posso trocar o E com o I? Posso, né? Então, eu vou obter S, I, E. Ótimo. Mas, ao invés de começar com o S, posso começar com a letra E? Posso, né? Então, vai ficar E, S, I. E agora, posso trocar o S com o I? Posso. Então, vai ficar E, I, S. Mas, ao invés de começar com o S e com o E, posso começar com o I? Sim, pode. Então, vai ficar I, S, E. E agora, eu vou trocar o S com o E. Então, vai ficar I, E, S. Pronto, aqui estão os 6 anagramas da palavra sei. E aí, vocês entenderam? Viu que é o mesmo raciocínio da formação de filas sem elementos repetidos? Perfeito. Então, por favor, a resolução do exemplo 2 para os nossos alunos aí na tela. Tira um print, pessoal. Ok. Então, vamos lá. Atividade 2. Encontre o total de anagramas da palavra bem. E eu também quero saber quais são eles. E aí, professora Roberta, e agora? A conta é simples, mas como eles têm que escrever os anagramas, então 3 minutos, professora Inês. Ok, voltamos em 3 minutos.
voltamos do chat e eu quero agradecer ao professor Felipe, que está sempre publicando lá nas nossas aulas, para que os professores não deem as respostas das atividades. Nós estamos retomando alguns conteúdos, né, que são conceitos básicos da matemática. Então, professores, por favor, não deem as respostas. Vamos apenas incentivar nossos alunos a darem as respostas e participarem do chat, ok? Muito bem. E aí, professora Roberta? Olha, professora Inês, falaram que são 6, colocaram todos os anagramas, eu gostei de ver, tá muito fofinho esse chat, muita participação, tá bombando, então eu vou falar alguns nomes, tá bom? Então, Diogo, Thalia, Thaís, Sabrina, Paulo, Fábio, Vitor Hugo, Yasmin, Vinícius, Ricardo e Gabriel. Esses são alguns alunos que responderam aí os 6 anagramas que você pediu. E quero mandar um abraço primeiro para as escolas do interior de São Paulo, que eu vejo que muita gente coloca aqui, coloca o nome da cidade. A gente fica muito feliz com essa participação. E vou falar o nome de algumas escolas que eu anotei aqui, tá bom? Escola Carlim Manuel Abud, Escola João Arruda, Escola Capitão Porfírio de Alcântara Pimentel, Escola Doutor Antônio Olímpio, Escola Joana Helena, Escola Maria Ângela Batista Dias, PEI Alexandre Rodrigues Nogueira, Escola Roque Bastos, Escola Maria Inês Araújo, Escola Vitor Meirelles e Escola General Mascarenhas de Moraes. E aí, professora Inês, são 6? Bom, muito bem. Antes de ir para a correção, Kevin, para de falar da minha camiseta. Isso aqui são coqueiros, hein? Bom, vamos lá. Pessoal, a palavra bem tem exatamente 3 letras, todas diferentes. Muito bem. Então, eu vou colocar as 3 possibilidades e começar a pensar. Na primeira posição, posso começar com qualquer uma das 3 letras. Então, 3. Usei uma, sobram 2. Usei mais uma, vai sobrar apenas uma na última posição. Uso o princípio multiplicativo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Muito bem, 6 anagramas. Agora, vamos montar esses anagramas? Então, vou começar com a palavra bem, que ela é um anagrama dela mesma. Vou trocar o E com o M. Então, vai ficar B, M, E. Agora, vou começar com a letra E. Então, E, B, M. E vou trocar o B com o M. Então, E, M, B. Finalmente, vou começar com o M. B, E. E vou trocar o B com o E. Então, M, E, B. Pronto, aqui estão os 6 anagramas da palavra bem. Por favor, coloquem a resolução da atividade 2 para eles tirarem um print aí da tela, que está bonitinho. Isso. Muito bem. Então, vamos lá. A atividade 3. Atividade 3, pessoal, preste atenção. Quantos anagramas, começando por C, poderemos formar com a palavra fico? Preste atenção. A palavra fico tem 4 letras? Tem. Mas a letra C está fixa na primeira posição? Olha a dica. E aí eu quero que você mostre os anagramas lá no chat, hein? Fala qual é o total e mostra os anagramas. Professora Roberta, quanto tempo? Professora Inês, eles têm 3 minutos também. Ok, voltamos em 3 minutos.
Voltamos do chat. E aí, o que vocês fizeram lá, hein? Conta para mim, professora Roberta. Olha, professora Inês, algumas pessoas esqueceram que a letra C era fixa, era a letra C, né? Isso. Esqueceram que a C era fixa e fizeram a conta com todos, mas alguns falaram, não, C é fixo. Então, muitos responderam 6. Quem colocou isso, por exemplo? O Josildo, o Gustavo, a Carolina, o Guilherme, o Enzo, o Vinícius, a Jennifer, o Gabriel, o Cauê e a Isabelle. Além de colocar 6, eles colocaram quais são as palavras. Tá bom? Os anagramas. Quero mandar um abraço para algumas escolas. Escola Professora Nadir Lessa Tognini, Escola Padre Manuel da Nóbrega, Escola Carmen Mendes Carvalho, Escola Glória Aparecida Rosa Viana, Escola Alexandrina e Escola Pedro José Neto. E aí, professora Inês, são 6? Muito bem, pessoal. Então, quem ainda não está entendendo, preste atenção. Nós estamos utilizando o mesmo raciocínio da formação de filas sem elementos repetidos. Correto? Muito bem. Então, vamos lá. A palavra fico tem 4 letras. Porém, ele está perguntando dos anagramas que começam pela letra C. Então, olha lá, se eu colocar as minhas 4 possibilidades, vocês concordam que na primeira o C está fixo? E eu nem vou considerar ele na minha continha? Pois é, porque eu não posso repetir a letra. Então, da palavra fico, que tinha 4 letras, eu só vou ter 3. Então, nesta posição, eu posso usar qualquer uma das 3. Usei uma delas, sobram 2. E, de novo, usei mais uma, só vai sobrar uma. Então, eu só vou considerar estas daqui para fazer minha continha. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, eu vou ter 6 anagramas que começam com a letra C. Vamos montá-los? Então, olha lá. C. Depois eu vou usar F, I, O. Vou trocar o I com o O. Então, C, F, O, I. Muito bem. Agora, ao invés de colocar o F na segunda posição, eu vou colocar o I. E agora eu vou trocar o F com o O. C-I-O-F. E por fim, ao invés de colocar o I e o F na segunda posição, eu vou colocar o O. E vou trocar o F com o I. Pronto. Aqui estão os 6 anagramas da palavra fico que começam com a letra C. Então, dá um print aí na resolução da atividade 3, para você lembrar como foi feito, né, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, atividade 4. Na atividade 4, a pergunta agora é: qual é o total de anagramas da palavra hora? Muito bem, a palavra hora tem 4 letras diferentes, né, pessoal? Muito bem. Mas agora, a dificuldade aqui não é falar o total de anagramas. A dificuldade aqui é mostrar estes anagramas. E aí, será que você consegue colocar isso no chat para mim? Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer? Eles terão 3 minutos. Quero ver se eles vão conseguir pôr essas respostas todas lá no chat. Vamos ver, professora Inês. Então, voltamos em 3 minutos.
Muito bem, voltamos do chat. E aí, professora Roberta, o que aconteceu lá? Olha, eu tô rindo até agora, professor Inês, eles tentaram, mas de verdade, muita gente começou a colocar os anagramas e colocou, e assim vai, e continua, entre outros, etc. Meu, eles não conseguiram colocar, eles acho que ficaram com preguiça, porque realmente são 24 anagramas, é muita coisa. Então, eu anotei alguns nomes de algumas pessoas que colocaram pelo menos um pouquinho de anagrama lá pra gente, tá bom? Gustavo, Guilherme, Murilo, Ludmila, Viviane, Kaique, Lídia, Vanessa, entre outros, que aqui continua subindo aqui, e eu não coloquei o nome de todo mundo. Mas esses são alguns que começaram a colocar. Eu não vi ninguém que colocou todos, porque também ia dar muito trabalho, né, professora Inês? Vamos lá? Vamos. Pessoal, quem ainda está com dúvida, concentração aqui comigo, vem. Palavra hora. Ela tem 4 letras diferentes. Perfeito. Então, eu vou montar as 4 opções e começar a pensar. Para a primeira posição, eu posso escolher qualquer uma das 4 letras. Escolhi uma, sobram 3. Escolhi mais uma, vão sobrar 2. Escolhi mais uma, só sobra uma. Uso o princípio multiplicativo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Muito bem. Parabéns para quem acertou e colocou 24 lá no chat, né? Agora eu quero ver montar essas palavras. Vamos lá? Vou começar com a palavra hora. Muito bem. Vou trocar o R com o A. Então, H-O-A-R. Muito bem. Agora, na segunda posição, ao invés de O, vou colocar o R. E vou trocar o O com o A. E agora, na segunda posição, vou colocar o A. E trocar o R com o O. Muito bem. Aqui já fiz 6. Agora eu tenho que pensar na próxima palavra. Bom, vou começar agora com a letra O. Perfeito. Vou trocar o R com o A. Agora, na segunda posição, vou colocar o R. E aí, etc. Igual vocês falaram lá no chat. Ah, mas coloque a resolução da atividade 4 para eles tirarem um print da tela. Eu já tinha feito todos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. E a gente vai dar continuidade ainda a esses conceitos importantes da matemática, tá certo? Não é, professora Roberta? Isso mesmo. Quero mandar um abraço para o professor Ivanildo, tá bom? Pessoal, por favor, faça um comentário aí pra gente, ó. Entre nesse QR Code ou nesse link, comentem sobre a aula, suas dúvidas e o que a gente pode melhorar, tá bom? Até uma próxima aula, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.